Paulo Carneiro é o realizador de Bosto Frio, Où le ciel rejoint la terre, que se estreou em 2018 no Festival Indie Lisboa. Cerca de ano e meio depois chega ao circuito comercial. O início deste projeto começa no avô paterno, que Paulo Carneiro nunca conheceu. Essa questão abre o filme logo nos primeiros minutos e, à medida que se sucedem os capítulos, descobrem-se mais emoções: a ruralidade de Trás-os-Montes, a paisagem, a generosidade dos habitantes de Bosto Frio, a desmontagem de tabus seculares. Vamos ver um momento do filme. E se eu não conheceste, já não tenho culpa. Porquê é que toda a gente tem medo de falar sobre isso, Casimira? Sei lá bem, vai lá pergunta. É essa gente. Você também tem medo de falar sobre isso? Olha, se me ver aí a que me dá mais resultado do que essa porcaria. Isso para mim não importa nada. Mas importa para mim. Mas se importa para ti, para mim não. Então e você não se importa com o que me importa a mim? Pois, eu é que me importa. Lá com o que tu fazes ou o que andas a fazer, o que é que não importa? Tu também te importas com o que eu ando a fazer? Eu importo-me. Importas-te para ganhar dinheiro. Ah, é? Pois. Que dinheiro? Sei lá, andas a filmar, depois ganhas dinheiro. Está certo. Se fizeres os filmes bem feitos, se não fizeres, olha, adeus, bem-vinda. Não é assim? Ora, eu que te contava-te que os teus não vieram cá a nada, nem teus tios, nem tias, e vens para aqui tu agora que vais agora filmar e andar. Isso não presta para nada. Isso não presta para nada. Para nós não presta, agora para ti pode... Não presta? O que é que não presta? Eu quando estiver com o teu pai eu pergunto. Pergunta-lhe o quê? Pergunto-lhe se isso presta ou não. O quê? O que andas aqui a fazer? Espera então. Quem andava lá no monte, quando ela andava com as ovelhas é que sabe. Eu não ia lá para o monte, é que sei lá o que ela fazia, caralho. Agora tu, olha, molhas os pés todos. Faz mal, não tenho... Agora tu andas para aí, se arranjas aí uma namorada, ou é que me importa, ou ela, ou caralho. Tu lá arranjas e mais ela, agora a tua avó, mas ele lá arranjava. E agora o que se vão contar? Vão-te contar o quê? Essa gente. Porque eu não conheci o meu avô. E agora se eu não conheces também não vais conhecer? Vais o conhecer agora? Agora que vais o conhecer, ele no cemitério vai lá conhecê-lo. Paulo Carneiro, bem-vindo ao Filhos da Nação. Vamos começar por este lado pessoal do projeto, Paulo. Tu tinhas contas a ajustar com o passado ou querias entregar um ajuste de contas a alguém da tua família? Conta lá. Não, isto no fundo, este filme nasce um bocado... Eu costumo sempre dizer que o filme nasce antes de aparecer o cinema na minha vida, porque realmente existia esta vontade de preencher uma série de lacunas de identidade. Portanto, o meu pai sabia algumas coisas acerca do meu avô, mas nunca quis muito aprofundar esse assunto, e eu percebo perfeitamente, porque tem um bocado a ver também com a educação que ele teve e com as dificuldades que passou enquanto criança, e nunca nos deu esse lado, e eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e perguntava-lhe, e ele nunca quis falar sobre isso. E então houve um momento, ou seja, no momento em que o cinema começa a aparecer e realmente faz parte da minha vida, porque eu também tenho esta dificuldade um bocado de separar o cinema da vida, é uma coisa que se nota bastante neste filme. Pois, não sei, às vezes, eu acho que, apesar de tudo, acho que é uma mistura saudável, no meu caso, e tenho conseguido lidar com isso. Mas o que acaba por acontecer é, no momento em que eu percebo que o cinema vai fazer parte da minha vida, eu começo a pensar em explorar esta questão e tentar, através de um filme, perceber quem tinha sido o meu avô, como tinha sido, pronto, perceber um bocado esta vivência, e mesmo a vivência que ele teve com o meu pai enquanto criança, que realmente que não sabia e que depois acabo por perguntar ao meu pai se ele achava que não haveria problema nenhum de eu fazer o filme, porque acho que também no cinema deve existir isso, um respeito pelo outro, e se fosse realmente uma questão que ele não quisesse que se desenterrasse de certa maneira, Tu que ele me dissesse... não fazias este filme? Não, claramente. Para mim,
eu costumo dizer também que os meus filmes têm um compromisso muito grande, então dificilmente poderia fazer uma coisa que apesar de, por exemplo, nesta cena que nós vimos com a Casemira, que é dela me dizer porque é que andas aqui a filmar tudo mais, ela sabe perfeitamente que está a ser filmada e está perfeitamente de acordo acerca disso, porque em relação a isso, porque nós depois falámos com ela não viu o filme porque não quis ver, sério? porque diz que sabe, não é? E eu percebo, eu percebo que ela não lhe interessa ver, não é? Tem o trabalho dela, tem a vida ali, é normal. Ou seja, nós temos de respeitar essas questões. E então, pronto, a partir do momento que o cinema começou, comecei a ter este bichinho, senti que me estava a preparar para fazer este filme. Esse bichinho do cinema, tu entraste pelo cinema através do som? Sim, o que acontece é que eu estudei num curso que era sobretudo técnico, de som e imagem, e aprofundei-me bastante a questão do som, porque fiz uma série de formações relacionadas com o som, mas na vertente mais teórica, porque na vertente mais técnica eu não percebo muito, mas interessa-me em mim pensar o som, ou seja, mesmo neste sentido de que maneira é que o som poderá influenciar a imagem ou no cinema, porque para mim o som é mesmo bastante importante e tanto que eu filmo normalmente assim planos muito gerais. E para mim é muito importante de que forma é que o som pode nos dar a proximidade, neste caso destas pessoas. A particularidade, Sim. Sem ter que ir lá com a câmara, não é? Exatamente, porque eu estou a dizer, parece esquisito, porque existe o Gosto Frio, existe um filme anterior que tem que ver um bocado com outras questões, mas existe já um próximo filme que está a ser preparado e pronto. Bem, então... já estás a revelar tudo logo no início dos primeiros 5 minutos, Paulo. Vamos por fases. Ainda estamos no Bosto Frio, estamos em Bosto Frio. Tu, antes de filmares, estiveste a viver um mês na aldeia, não foi? Sim. Sendo que é uma aldeia, antes. Um ano antes. Sendo que é uma aldeia que tu conheces desde pequenino porque ias lá passar férias, na altura das férias ias para lá. E este momento em que vais para lá um mês, mesmo como profissional, não é? Sim, estava um bocado vais em tentar pesquisa. construir. Exatamente. Há alguma diferença de relacionamento teu? Porque é uma terra que tu já conheces, mas vais ter que olhar com outros olhos, imagino eu, porque vais realizar um filme. Como é que foi esse estar? É um bocado, como eu tinha dito anteriormente, esta questão de mistura entre a vida e o cinema e a profissão e tudo mais, é o estar e desfrutar. Não... Desfrutar, mas sempre num foco muito... Mas começaste a olhar para a paisagem de outra maneira. Claro, sim, claramente. Imagino que tenhas visto as coisas com outros olhos, não é? Sim, ou ouvido, não é? Ouvido. Porque para mim essa coisa da paisagem era mesmo importante. Não, o que eu achei essencial é um bocado fazer... Era quase como desenhar um mapa e conseguir perceber, ou seja, ainda que eu estava sozinho, não estava com a equipa que viria a filmar comigo. Foste só tu. Fui só eu. E estive lá durante um mês, mesmo na aldeia, e o que me interessava era um bocado fazer esta coisa de mapear e perceber as dinâmicas das pessoas, mesmo de cada pessoa. A seguir pessoas. Um bocado, não, mas é um bocado ir e conversar com elas, porque há sempre muitas coisas. Claro que não conversava sobre o assunto sobre o qual iria fazer o filme, mas sobretudo esta ideia de estar ali, ser uma figura presente, fazer parte das dinâmicas. O fazer parte das dinâmicas pode ser em vários sentidos. Sei lá, eu estive com algumas pessoas a fazer o fumeiro, acompanhava também o gado, pronto, para perceber mais ou menos as horas das pessoas, para perceber mais ou menos a vivência e estas dinâmicas que depois me iriam ajudar na construção do filme, porque para mim era importante que no momento da rodagem que nós não tivéssemos de dizer a uma pessoa, por exemplo, neste caso à Casemira ou à Maria, não interessa, gostava que a Maria estivesse aqui a esta hora para nós filmarmos. Isso não me interessava muito porque não é esse lado do cinema que eu procuro. Então queria uma coisa mais orgânica em que eu pudesse realmente encontrar as pessoas porque sabia mais ou menos o que é que elas fazem Quando é que elas andavam? Quando é que iam para casa, quando é que estariam no campo, quando é que estariam na corte por algum motivo, e depois sabia que já sei que esta vaca vai ter um vitel nesta altura, então pronto, este tipo de dinâmicas que eu depois acho que não sei se se percebem no filme, mas que para mim foram realmente importantes ao mapear isto na minha cabeça. Eu
e tirei algumas notas, também li um bocado, porque acho que a literatura é muito importante também no sentido da criação de uma imagem, isto de uma imagem minha, do próprio filme que ia fazer, para mim era importante para dar uma carga... Mas há algum livro que tenha sido tipo manual, que tenhas pegado mais vezes, com que Não, tenhas demorado mais? Um livro não, mas acho que neste filme é muito essencial a presença do Miguel Torga, pronto, que, como nós sabemos, que aprofunda muito esta região, e inclusive ele passou várias vezes férias em Boticas, que é o município onde se passa, onde pertence Bosto Frio, exatamente. E li outras coisas, li também o Teixeira de Pascoais, não é? Porque acho que é importante esta coisa de que ele andou, de certa maneira, através da literatura, um bocado também a construir um mapa qualquer de perceber o que era ser português. Pronto, e depois já há outras coisas, também li umas coisas acerca de Trás-os-Montes de outros escritores, mas para mim era mesmo importante esse lado dessa dinâmica, e também a literatura serviu-me um bocado, pelo menos eu sinto, não sei se isso depois se verifica no filme, um bocado também para mapear a região e de certa maneira Há uma cena no filme, perto do final, em que tu estás a conversar com um casal que está a apanhar lenha, imagino eu, que está a pôr lenha em cima de um reboque de um trator, e estão a conversar contigo sobre o tema do teu filme, e aquela cena é mais do que realista, digo eu, não é? É mesmo... Dá para sairmos do filme que estamos a ver e sentirmos-te a ti naquela terra a conversar ao fim da tarde, não sei se era ao fim da tarde, com aquele casal que está a apanhar lenha, e tu foste ali ter com eles para conversar, e eles estão ali a ter uma conversa bastante séria contigo. O que eu posso dizer em relação a isso é que era mesmo... Ou seja, nós sabíamos, nesse caso, eles não tinham muito... Por exemplo, nesta questão que eu estava a dizer do mapear, eles não tinham... Quando eu estive lá, antes, não sabia que aquele terreno também era propriedade deles. Portanto, esse por acaso foi um dia um bocado complicado, que eu recordo-me agora, que nós achávamos que eles estavam no Lameiro, mais abaixo, noutra zona da aldeia, e depois... Através, pronto, também é fácil, não é? Numa aldeia pequena com 30 habitantes, ia-se perguntar a uma ou outra pessoa onde é que podíamos encontrá-los. Pronto, e não sei, e depois conhecem-me, há uma dinâmica de trabalho, eles já conheciam a equipa, nós éramos 4 pessoas, ou seja, há mesmo um compromisso muito grande e nós estamos ali integrados. Nós, de repente, depois do filme, eu já regressei mais que uma vez, não é? À aldeia, e pronto, também mostrei o filme. Mas houve mesmo uma dinâmica de família. Vamos ver agora um outro momento do filme em que entramos na questão que acaba por ser o chão deste filme do Paulo Carneiro. Vamos ver. Digo, ele podia ter sido melhor um bocadinho. Não. Mas lá há muitos casos. E o meu pai, eu tive o mesmo problema. Não? Tive o mesmo problema com o meu pai. O meu pai passava à minha porta, rodeado de perdizes e de coelhos, e nunca disse assim: toma lá um coelho ou uma perdiz para fazer um arroz a essas crianças. E a minha mãe, portanto, teve 4 filhos, 2 morreram. Só temos os 2 vivos. A coisa era assim, não era obrigatório profilhá-los, nem era obrigatório casar-se, não é? Pronto, havia essa coisa assim, não é? Paulo, das nuvens aqui para o estúdio novamente, para esta nossa mesa de conversa, Bosto Frio, où le ciel rejoint la terre. Porque este quase poema em francês? Subtítulo, não é? Sim, isto começa com uma brincadeira entre mim e o Ricardo, que era o diretor de som do filme, mas acaba por depois fazer sentido, porque eu sabia que o meu avô
tal como se percebe ao longo do filme, esteve imigrado em França. E o que acontece foi que houve alguns familiares dele, essencialmente sobrinhos, que depois foram viver para a França e havia esta relação com o território. E eu sempre achei, ou acreditei, pronto, e depois acabou por se confirmar que se eu tivesse, ou seja, se fosse só o Bosto Frio, possivelmente isto não iria chamar a atenção para estas pessoas. O Bosto Frio, ok, é a aldeia, há alguma relação, já não nasceram lá, já nasceram no estrangeiro, já não falam português, mas se tivesse uma frase em francês, eu acreditei sempre que isto poderia trazer alguma proximidade ao filme. E o que acontece, pronto, exatamente por haver familiares do meu avô a viver em França, e eu sabia disto, e para mim era importante também comunicar com estas pessoas, que tinham algumas raízes em Bosto Frio. E pronto, e realmente acaba por acontecer. Há um festival que eu fui na Bretanha, em que, pronto, isso foi extraordinário, e pronto, aconteceu depois também em Portugal, por aparecer realmente uma pessoa, um sobrinho neto do meu avô, e que foi... Exato, pronto, por isso é que eu digo que realmente depois conseguimos... acaba por ir ver o filme, porque lhe tinha chamado a atenção, porque sabia o nome da aldeia, não é? Sabia que tinha raízes ali, não tinha nascido ali, mas que tinha uma relação com a família, e que foi ver o filme, e depois explicou-me no final, e tinha ficado muito emocionado e tudo mais, porque há o familiar do meu avô que fala... Pronto, há vários, mas um mais próximo, que é o Manuel, que fala durante o filme, e ele disse que o reconheceu e tudo mais, e pronto. Então foi essa coisa de querer falar a este lado da família. Foi a tua mensagem privada, digamos assim, sim, que para ti fazia sentido neste projeto. E acho que, de certa maneira, acho que não só... Ou seja, quem não entende, o filme é bastante democrático nesse sentido. Quem não entende está tudo certo. Não... Mas quem entende, se calhar, pode chegar a um outro lado de compreensão, ou é um bocado uma espécie de um pequeno detalhe que pode chegar talvez a... Eu costumo dizer que é um bocado para decifrar algumas coisas que aparecem durante o filme. Uma das coisas é, por exemplo, uma das cenas que apareceu aqui neste certo, e acho que é interessante esta coisa de cada coisa fazer decifrar uma outra e jogarmos um bocado nisso, independentemente do espectador compreender ou não, porque no Bosto Frio sempre tive na cabeça que seria um filme para chegar às pessoas e que não teria esses problemas de interpretação, uma coisa muito popular. É um filme que fala da questão dos filhos de pai incógnito, que é uma realidade ainda para muitos milhares de pessoas em Portugal, não é? Sim, 150 mil. 150 mil. Ouvimos durante o filme todo, estamos a tentar perceber quem é o teu avô, e tu nunca nos mostras uma imagem do teu avô, e pedes uma fotografia várias vezes e remetem-te para o cemitério, para a campa do teu avô. Outra pessoa que é uma personagem ausente é a tia Albina. Tu chegaste a conhecer a tia Albina? Não. Também não conheceste a tia Albina? Não conheci, não. Não. E quando as pessoas te diziam que tu eras parecido com o teu avô? Pois, é um bocado... Pronto, é pegar nesta questão da imagem, da fotografia, porque para mim este filme sempre trabalhou a oralidade. Há uma coisa que para mim é muito importante, que é, eu às vezes tenho um bocado, e isso é uma coisa que me sensibiliza um bocado, é que eu acredito que, para mim, acima do resultado final do filme, a própria experiência de uma rodagem é uma coisa super intensa, e super o estar com as pessoas e tudo mais é aquilo que me move. É mesmo estas conversas com estas pessoas, esta profundidade a que chegamos, o próprio vocabulário utilizado aqui, por exemplo, em Bosto Frio, não é? Por isso é que o Torga é importante também para conseguir um bocado perceber estes sinónimos de todas as coisas que... Porque tu cresceste... Em Lisboa. Em Lisboa, exatamente. Em Lisboa, nos arredores de Lisboa. Exato. Tinha alguma familiaridade com isso, por passar férias em Bosto Frio e por meu pai. Mas eras sempre o estrangeiro, mais ou menos, entre aspas. Eras sempre o miúdo que ali vai, mas ele é da cidade, não é daqui. Exatamente, não é? Exato. E então acho que há uma necessidade de compreensão do próprio vocabulário, nesse sentido. Agora, em relação, voltando à questão da imagem, e então para mim, como eram as conversas que realmente definiam o caminho do filme, acho que a imagem do meu avô é construída através da oralidade, e é isso que eu acredito. Pronto. Mas isso é o que eu acredito. Depois, realmente, eu mostro a fotografia do meu avô durante o filme.
um separador, não é? Sim, eu mostro a fotografia do Mas meu avô. só se vê um detalhe. Não, vê-se, aquilo é fotografia recortada em vários. Pois está bem, mas um não se puzzle, gosta de sim. ver o filme. Sim. Eu só quando cheguei ao olho é que eu percebi, então os outros para trás já eram provavelmente o resto desta imagem. Sim, mas pronto, nesse sentido, acho que não que o filme é a construção da imagem através daquilo que as pessoas dizem. Tu já te sentes uma pessoa de gosto frio? Ou passaste a sentir-te mais depois deste projeto? Eu sinto É como que... se já tivesses direito às tuas raízes, ou sei lá, já és proprietário ali daquele, Isso é muito forte, daquela mas- identidade. Isso é muito forte, mas em certo sentido o que eu sinto é que, sobretudo, há uma espécie de... Há um trabalho que estas pessoas se orgulham de ter sido feito. Não sei se será a melhor forma de... Como é que foi o visionamento do filme lá? Foi... Não foram as 30 pessoas, já disseste, não é? Não foi toda a gente de gosto frio. Mas pronto, o auditório estava cheio, até porque o auditório é em boticas. Ok. Mas pronto, havia transporte, organizou-se um transporte e tudo mais. Toda a gente tinha, ou seja, havia disponibilidade quisesse para ir, quem quisesse ir, podia ir. Podia lá chegar. Ou seja, o auditório estava cheio e foi... E o que é que disseram? Pois, eu lembro-me que, para já, há uma coisa que estas pessoas não estão habituadas a ver filmes. E não tem mal nenhum, e está tudo certo. Pronto, claro que se bateu palmas e depois eu estava à espera e pensei assim, do género, agora no final vamos ter aqui uma conversa, mas pronto, não houve essa dinâmica porque eu lembro-me que ninguém tinha falado sobre isso e as pessoas levantaram-se. Mas depois, eu como estava cá atrás à porta, todas as pessoas me cumprimentavam e diziam muito obrigado. Mas foi, não sei, senti um bocado que tinha criado ali qualquer coisa, uma espécie de património para gravar a memória daquela aldeia. Mas foi comovente. Não sei, eu fiquei muito feliz. Essencialmente de mostrar e pronto, e no dia a seguir eu fiquei lá mais um dia, nesse fim de semana, no dia a seguir, pronto, era o que se falava, não é? E depois as pessoas que não foram ver já sabiam como é que era o filme, porque os outros tinham Já contado. tinham Ou seja, contado. era um bocado, trabalho um bocado o mesmo que o filme, que o trabalho. não é? Exatamente. Olha, vamos entregar-te agora um agradecimento que vem diretamente de Boticas. Vamos ver. Olá, Paulo. Quero, em nome do município de Boticas, dar-te os parabéns pela realização do filme Busto Frio, que superou em muito as nossas expectativas. Gostei muito da forma como retrataste a aldeia dos teus antepassados, mas sobretudo a relação quase familiar, de empatia, de carinho mútuo, entre um jovem realizador citadino da capital e os atores e atrizes habitantes de Busto Frio. Quero agradecer-te também o facto deste filme permitir a promoção e divulgação do Concelho de Boticas, mostrando o ambiente rural, o cotidiano das suas gentes e as paisagens deslumbrantes que justificam a atribuição de Património Agrícola Mundial a esta região do Barroso. Aproveito para te desejar os maiores sucessos nos teus projetos e que o futuro te traga muitos momentos felizes e muitas alegrias. Parabéns e obrigada. Ora, a vereadora Maria do Céu Fernandes, de Boticas. Só para fecharmos este capítulo do Busto Frio, porque entretanto já estás com outro filme em mãos, não é? E a pensar nele. Esta questão de uma pessoa da cidade que entra no registro de uma aldeia, tu sentiste que esse foi um fator de aproximação com as pessoas, a disponibilidade que tu tiveste para estar lá e passaste a fazer parte da comunidade deles? O facto de eu ser da cidade. Ou isso se terás batido, não é? No relacionamento que tiveste com eles? Eu acho que não havia essa... Eu acho que já havia uma proximidade muito grande. Porque o meu pai... Ou seja, e sinto que isso se percebe no filme, o meu pai é muito querido ali na aldeia. O meu pai e os meus tios.
Mas tu és de outra geração, Pois, não eu é? sei. E foste pegar num segredo que se calhar houve da parte de algumas pessoas, ou no início aquela sensação de que isto não te diz respeito, isto é nosso, isto é de outra geração, tu não tens a ver com isto. Mas tu foste mesmo lá para dentro. Sim, mas eu por acaso sinto que em certo sentido, que ainda assim, apesar de, pronto, claro que não havia uma abertura, mas que houve sempre abertura do receber, porque o povo transmontano é muito assim. Ou seja, eu posso dizer, em vários momentos da rodagem, nós antes de filmar éramos literalmente obrigados a comer. Tínhamos de comer alheiras, chouriços, beber um vinho morangueiro e tudo mais. E então, eu acho que este receber, e ainda para mais pelo facto de me conhecerem desde criança e por ser filho de quem sou, porque o meu pai é uma espécie de, como diz a Rosa, que foi professora dele, é uma espécie de representação do ter fugido a uma miséria, uma coisa qualquer, ou ter sido bem-sucedido. Quando dizemos bem-sucedido, é ter conseguido organizar uma vida. É não se ter resignado. Não é? Exato, não se ter resignado e, apesar de todas as dificuldades, ter realmente conseguido ultrapassar, nesse sentido, as dificuldades que teve e portanto, não... Eu sinto... Pronto, eu acho que... Agora sinto que faço um bocado mais parte, não é? Porque, bom, em certo sentido, acho que o filme para eles foi importante porque eu acho que isto é uma coisa e é um trabalho que eu considero que é um bocado uma coisa que nós enquanto pessoas de cinema ou que fazem filmes, que é fazer com que algumas pessoas conseguirem olhar-se a si mesmas. E o olhar a si mesmo é uma disponibilidade para... Porque, não é? Estas pessoas não estão habituadas... Através do olhar do outro também, não é? Exato. Elas verem-se pelos olhos de outra pessoa, não é? Estas pessoas não estão habituadas a ver filmes e, de repente, quando se vêem ali filmadas, é tudo deslumbrante, é tudo incrível, é tudo... E eu acho que isto é de uma riqueza fascinante para mim. Quando vi... Porque eu estava na projeção, pronto, eu não vi o filme, mas houve momentos em que estive a ver como é que as pessoas viam o filme e acho que é isso. E é por isso que sinto que agora vou lá, independentemente que tenham visto ou que não tenham visto o filme, há uma coisa do fazer parte nesse sentido, por ter possibilitado, não que eu acho que seja uma espécie de um mensageiro de alguma coisa, mas ter possibilitado destas pessoas se olharem a si mesmas. Sei. Entretanto, outra coisa completamente diferente, que é o teu próximo filme, tem a ver com carros. Sim. Conta lá. É um bocado esquisito, eu sei. Pois, é outro ambiente, no mínimo, não é? Sim, porque eu sou muito uma pessoa de desafios e, de repente, quando se faz um filme numa aldeia e há muito esta ideia que o citadino se deslumbra muito pelo meio rural. Por acaso, eu não acho nada que em Bosto Frio se sinta isso, até porque não há um lado exótico de olhar os animaizinhos. Nada, tudo super, nada. Para mim, super não, normal. É muito humano, é um filme cheio de humanidade, no mínimo. E não há nenhuma pena destas pessoas, e isso não me interessa. Nada. Não, até porque eu acho que eles têm uma vida muito melhor que a nossa. Respiram um ar muito melhor, têm um tempo bastante diferente e acho que nesse sentido. E esta coisa dos carros veio um bocado no sentido de... Depois as pessoas perguntavam-me, então Paulo, e agora? Depois de filmar a aldeia, ficas ali na aldeia? E eu, não, agora vou para a cidade. Até porque não tem nada a ver, vou para a cidade, vou para a Suíça e vou filmar carros à noite, porque realmente é uma coisa que eu gosto de carros e por que não? E sentia que eu tenho... Pronto, esta parte da minha família, do meu pai, que é um bocado mais afastada, mas da família da minha mãe tenho tenho 2 tios que emigraram, e sempre houve uma coisa de, no regresso à aldeia... Trazer o bom carro. Porque não se pode trazer a casa às costas. Exato. E eu achei E às vezes constrói-se a casa, não é? Passa-se uma vida inteira para construir aquela casa naquele sítio na aldeia. Sim, e eu achei que era um bocado, em certo sentido, eu fico assim muito emocionado a falar destas coisas,
que em certo sentido havia que eu tinha uma responsabilidade perante isso, porque eu gosto de carros, e tinha uma responsabilidade porque o que me interessa é mostrar às pessoas de cá porque é que estas pessoas têm esta necessidade de trazer o carro para provar que são os imigrantes Rio-Si bem-sucedidos. Exato. Portanto, E dar a palavra a esta gente. O tema da migração continua lá, não é? Sim, existe e está presente. Não vou desenvolver como, Pronto. mas o carro é um veículo para Vamos trazer contar isto e dessa. para dar voz a estas pessoas, porque acho que não tem mal nenhum. Voltar com um grande carrão para mostrar, acho que não tem mal nenhum. Depois das dificuldades todas que é uma vida de imigração, que as pessoas, muita gente nem faz ideia. Tem título já? Já tens título? Tenho um título provisório, Mas não mas acho vais que pode dizer. mudar, é melhor não. Mauzinho. É Estamos melhor não. mesmo a terminar. Diz-nos só quando é que poderá estrear e em contexto num festival ou salas comerciais? Vai ser durante 2020? É assim, nós estamos a montar o filme neste momento. O que acontece é que existe sempre uma questão de produção e isso faz com que nós nunca saibamos quando é que realmente o filme vai sair. Será a partir em contexto de festival, porque é o percurso normal de um filme como este, mas depois, obviamente, porque nós fazemos filmes para as pessoas, pelo menos eu acredito que faço filmes para as pessoas, para serem vistos. Depois, naturalmente, se as coisas correrem bem, Também por queres que mim vá é para estrear para- comercialmente, em sala e em Portugal, no estrangeiro, pronto, com Diz-nos gosto de lá frio. o título de trabalho. O título de trabalho é porque há um título de trabalho, mas é um título de trabalho que eu não acredito muito nele, por isso é que eu não quero falar. Pronto. A sério, não é por Então, mal. não conseguimos que o Paulo nos diga o título do próximo filme. De qualquer maneira, Paulo, obrigada por teres passado aqui pelo Filhos da Nação. Paulo Carneiro, o realizador de Bosto Frio, O Le Ciel rejoint la terre. E já sabem que podem rever esta conversa em rtpplay.pt. Fiquem bem.